Já está conosco o candidato Sargento Lima, do PL. Candidato, bem-vindo. Nesta manifestação inicial, pedimos para que o senhor fale sobre suas propostas para as obras e ações prioritárias do Manifesto das Entidades que foram compartilhadas antecipadamente para a sua preparação. A partir de agora, o senhor tem 10 minutos, o cronômetro já está valendo. Bem-vindo. Muito boa noite a todos. Quero iniciar agradecendo e falar da minha alegria de estar aqui presente com todos vocês. Me lembro ainda de 2019, no meu primeiro mandato, quando cheguei aqui e recebi as indicações dessas augustas associações que nos entregaram e tive a oportunidade de trabalhar de forma muito contundente, de fazer importantes entregas em relação àquelas primeiras propostas. E que bom que novas propostas vão surgindo ao longo do tempo. Agradecer a todos aqui presentes, a minha vice, Fábio Venera, falar um pouco do Sargento Lima. O Sargento Lima é um catarinense de coração, moro aqui em Joinville quase há 30 anos, morador da Zona Sul, formado em processos gerenciais, pós-graduado em gestão de pessoas, um professor, policial militar, né? Segundo mandato de deputado estadual, quarto mais votado do estado de Santa Catarina. Graças a muitos daqueles que estão aqui hoje, vou ser eternamente grato por isso. Tenho bons amigos aqui dentro hoje assistindo, por isso que estou me sentindo muita vontade. Falar um pouco dessa construção do que foi essa nossa candidatura para a Prefeitura Municipal de Joinville, né, no início do ano, a nossa nacional do nosso partido, com o nosso Braga Neto, que era o vice da chapa do Bolsonaro, fez uma reunião com a gente, disse que nas maiores cidades do estado deveríamos ter candidatos, e assim topamos o acordo. Somos homens de cumprir acordo, e quando você cumpre o acordo, acontece aquilo que aconteceu na última eleição, a gente dobrou de votos, de 35 mil para 71.185 votos, e isso acontece com aquele que cumpre o acordo. Então, de pronto, busquei a Fábio Venera, uma amiga minha, uma empresária aqui, também formada em administração nos Estados Unidos, uma pessoa notável, uma forte nominata de vereadores, 20 contra 140 de outros ali, né? Parece o filme do 300, mas não importa as nossas propostas, eu acredito que são muito boas. Estamos aí, por falar em propostas, nós estamos na televisão falando diariamente delas, entregando um caderno de livro de propostas para as pessoas na rua. E eu acredito que se constrói, sim, diálogo através de proposta, e aquilo que nos é entregue pelas associações e pelos seus representantes legais, vereadores e todos aqueles na rua. Então, fico sempre muito agradecido pela parceria de cada um de vocês e pelo respeito e o carinho que a CIG sempre me tratou. Quanto aqui, vou começar de falar de não aumentar carga tributária. Isso é pauta nossa, para quem é um libertário, para quem é um liberal na economia, né? A arrecadação ela deve vir através de realmente o aumento de fomento e de investimentos na cidade para que atraia novos investidores. Hoje, como eu digo, a gente consegue enxergar do alto, 4 anos na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, a gente pode ver o mapa econômico do nosso estado, e infelizmente Joinville está um pouco fora do radar de investimentos, principalmente no setor imobiliário. Existe uma evasão para os municípios vizinhos que buscam melhores concessões de licenças, enfim, para empreenderem nos municípios vizinhos em busca de um ISS mais baixo também, né? Então, é assim que se aumenta a arrecadação, não através de multas. Para vocês terem uma ideia, somente de multas de trânsito, de veículos notificados em faixa do mês 3 até o mês 6 desse ano, 2.925 multas de trânsito. Isso é um número bastante alto. Desculpa a rouquidão, mas estou falando das minhas propostas desde as 9 horas da manhã hoje. Então, talvez quem não as ouviu, não foi por preguiça minha nem da Fábio, podem ter absoluta certeza, tá? Em relação à Guarda Municipal, tem uma preocupação muito grande, que é um dos pleitos que estão aqui, então eu vou enumerar eles, eu vim com o meu caderninho para poder passar eles aqui. Guarda Municipal ela precisa ter algo que as outras instituições de segurança possuem, que se chama retaguarda jurídica, da qual sempre foi uma preocupação nossa. O que é a retaguarda jurídica? É trabalhar amparado pela Constituição, que é a lei maior. No organograma das leis, lá no topo está a Constituição, e fala muito bem qual que é a missão da Guarda Municipal, que é fundamental para a diminuição, não o combate do crime. O combate do crime é pela Polícia Legislativa, que é a nossa Polícia Civil, ou, aliás, Polícia Judiciária, e pela nossa Polícia Ostensiva,
que é a Polícia Militar. Então, eu acredito que para se criar um ambiente de crime, né, é muito fácil. Tá? Não existe ponto de tráfego onde tem uma rua bem asfaltada, onde tem iluminação de qualidade, onde tem escola de qualidade, onde abunda vagas de emprego, onde tem formação profissional, onde tem IDH alto. Não existe crime nesses lugares. É aquele que o Japão, logo no período 30 anos após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, começou a adotar, chamado Koban, mais tarde foi levado para os Estados Unidos e que deu origem, então, à polícia comunitária. Então, é assim, a Guarda Municipal ela tem que se resguardar, fazer a sua missão, muito bem feita, tem feito isso, e cada vez que ela extrapola da sua missão, acontece casos como 2 agentes da nossa Guarda Municipal, que hoje estão dentro do presídio regional de Joinville, dependendo de vaquinha para poder pagar a sua defesa lá dentro. Lá, né? É diferente as instituições, quando você tem comando, quem manda assume a responsabilidade, o mais antigo ele tem essa função. O mais antigo, para quem não sabe, é aquele que é mais graduado dentro da instituição. Então, oferecer uma boa retaguarda jurídica para ela, deixar ela ciente de quais são as obrigações dela, principalmente voltadas ali ao que é o patrimônio público, nada mais do que isso. Poderia ser muitíssimo bem utilizada. Eu acredito que se pode embarcar dentro dessa aí sem menores problemas. Ações efetivas de expoluição da drenagem e qualificação do rio Cachoeira. Dentro do meu plano de governo, falaram que eu não posso mostrar o plano aqui, nós temos o dragagem 365. São 365 dias do ano dedicado a isso. Desde a dengue até as enchentes, melhora com isso aí. Não tem mosquito, onde não tem água parada, onde a água é corrente, ele não se reproduz. E mais os problemas da enchente, que embora muitas vezes se fala da região central, nós temos regiões em Joinville que toda chuva a água entra dentro das casas das pessoas, por falta de dragagem, por falta de manutenção. Dentro de um ano inteiro, você ter 3 licenças para poder abrir uma valeta, isso aí começa a complicar a vida do cidadão que mora lá fora, né? Construção da nova área com feiras e congressos, né? Eu tenho aqui do meu lado a minha vice, Fábio, ela tentou fazer trazer a feira de eventos da área que ela participa, que foi a Texas Expotiro, não conseguiu fazer ela aqui, foi fazer no pavilhão de Balneário Camboriú, graças ao quê? À burocracia. Né? Também tem a questão da Shot Fair, nós entramos em contato com ela, já está migrando para outra cidade e talvez não venha mais para Santa Catarina, um evento único que a gente poderia ter aqui. Então, às vezes, trazer esse tipo de eventos para dentro da cidade nos é salutar, mas a gente precisa oferecer condições para eles ali dentro. E no caso ali quero deixar bem claro que eu sei que foi porque era uma pauta de direita, era uma questão armamentista e acabou indo contrário àquilo que era o esperado que acontecesse em Joinville, porque em Balneário Camboriú não aconteceu assim. Com maior facilidade, conseguiu fazer lá dentro do galpão de exposições dela. Implantar modelo de pavimentação comunitária. Pavimentação comunitária, estudo dela de 100%, para mim é uma crueldade. Né? Não, a pavimentação comunitária ela não deve ser uma indicação de um vereador que faz parte de base de governo. A pavimentação comunitária ela deve ser voltada exclusivamente para a infraestrutura e qualquer levantamento para aquele que não consegue pagar a sua pavimentação comunitária deve entrar em campo aí sim a assistência social do município. Muitas vezes, senhores, é a casa da viúva. Alguém que ganha um salário mínimo, mora sozinho, o marido ganha mais um salário mínimo e realmente não pode participar. É nesse momento que o município entra em campo. Né? Então, sim, tem que se levar a proposta para a Câmara de Vereadores para que a gente possa trabalhar isso aí, a ideia juntamente com eles, essa é a obrigação do Legislativo, melhorar aquilo que o Executivo faz. Caso contrário, ele perde a sua realidade dela, de existência, para que ele serviria, se não fosse para isso, né, de ajudar o Executivo a entregar o melhor para o cidadão. E lá dentro deixar para aqueles que realmente não podem pagar, se é através de laudo, feito por um assistente social e jamais por indicações políticas. Senão a gente vai acabar calçando uma rua perdida lá no Canela, né? Ao contrário de gente que estava esperando uma rua para ser asfaltada há mais de 6 anos, e uma rua onde mora um vereador no Canela é asfaltada em 6 meses, depois de ser transformada de uma APA para uma área de habitação. Abertura total da Avenida Santos Dumont, prioridade, sim, para todos nós joinvilenses, como outras avenidas que nós temos aí espalhadas pela nossa cidade. Né? Ali já existe, estou indo por 31 segundos, né?
Já existe muitas áreas ali que já estão contempladas, já foram compradas já pelo poder público, mas ainda falta alguma coisa de falar de desapropriação naquela área ainda, mas o tempo não vai nos ajudar muito aqui. Então, fico à disposição aí para as próximas perguntas. Candidato, vamos falar um pouco sobre saúde. Como que seu plano de governo prevê a solução para o Hospital Municipal São José, que já tem uma folha de pagamento que reduz muito a capacidade de investimentos da prefeitura? O senhor prevê a possibilidade de uma ação de uma organização social no São José? E ainda na área da saúde, como é que o senhor pretende ampliar e melhorar a rede básica de saúde do município de Joinville? O senhor tem 4 minutos a partir de agora. Bom, primeiro, participar efetivamente desse pedido ao governador Jorginho Melo para que ele pudesse vir em auxílio ao Hospital São José. Isso foi conversado ainda durante o período de campanha, isso antes de 2022. Nós conversamos da necessidade de entrar em campo, que ele deveria se comprometer com o hospital. Assim o fez, cumpriu sua palavra. Houve alguns repasses, eu quero dizer para vocês, como disse, já falei da minha formação, tive a oportunidade de ver alguns relatórios enviados. Eu, no meu entendimento, ainda o governador foi benevolente de ter pagado, devido vista uma confusão que aquilo tinha se tornado, os envios das prestações de contas. Em cima do governador tem um Tribunal de Contas do Estado que tem uma lupa olhando, que vai questioná-lo em relação a envio de cada recurso. Óbvio que é muito fácil falar que um hospital de porta aberta, que recebe pobre, parece que tem gente que tem raiva de pobre, de todo o Estado, né? Mas também tem que se lembrar que o SUS paga quando eles vêm aqui, e muitas vezes, durante o plano de cirurgias, do mutirão de cirurgias do governador Jorginho Melo, ele chegou a pagar 8 vezes a tabela SUS. Então, existe um prejuízo? Obviamente que existe, mas não é para se penalizar isso, nem para se criminalizar os municípios vizinhos, que ainda muito ajuda a gente. Um dia nós vamos retirar essa região metropolitana do mapa e vamos fazer ela de forma consolidada. A AOS é uma realidade que precisa ser encarada, foi promessa de governo dos dois últimos pessoas que estiveram sentadas na cadeira de prefeito e não realizou. Tem a gravação de cada um deles falando que iria executá-la. Nós vamos colocar em prática, sempre deixando claro para o servidor da educação, da saúde, que é essencial o trabalho dele, que será respeitado, que isso não conclui em demissões, ou então faca no pescoço com PDV, isso aí não existe. Nós temos ali o Hospital Infantil, com um excelente exemplo de como se pode se administrar bem, né? Uma OS ali sem prejuízo para os servidores e com ganho para o munícipe. Nós hoje temos 32 mil pessoas na fila de exames, 20 mil aguardando consultas. Então, nós vamos fazer algo que foi semelhante àquilo que o governador Jorginho Melo fez, que foi o mutirão de cirurgias, foi um espetáculo, 100 mil pessoas, Santa Catarina na fila da vergonha absoluta, né, e isso funciona. Remunerando melhor os médicos, trabalhando em horário estendido, porque muitos dos nossos colaboradores, dos nossos amigos, aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, muitas vezes não vão na consulta porque estão trabalhando. Então, o horário estendido é melhor para isso. O abstencionismo vai ser combatido através do Zap da Saúde, que você não precisa criar um aplicativo caríssimo para isso, a não ser que queira se gastar com tecnologia, né? Já existe ela, que é o WhatsApp, para entrar em contato com a pessoa, que muitas vezes não vai fazer a consulta porque já morreu, ou algum parente já emprestou um dinheiro para ele fazer o exame dele, enfim, tudo isso, né? E também o ônibus da mulher, que vai passar pela cidade fazendo exames ginecológicos, enfim, aqueles de combate ao câncer, principalmente a mulher, né? Que isso causa um prejuízo muito grande para a pessoa que sofre dele, também para os familiares e principalmente para aquilo que é público, se não for diagnosticado precocemente, né? O tratamento precoce dele ele se torna muito mais barato e ajuda muito mais. Remunerar melhor os médicos, trabalhou mais, recebe mais, dando essa possibilidade dele fazer o horário estendido, que é fundamental. Isso são reclamações que nós pegamos com as pessoas na rua, né? Fala, pô, eu tenho que decidir entre ir no médico e trabalhar, pô. Né? Tem gente que gosta de fazer o recurso do atestado e tem gente que não, né? E também a telemedicina é uma realidade em vários outros municípios, que pode ser usado de forma muito prática, desde que não seja permissão de atestados médicos, né? E podem ser questionados posteriormente. Seria isso aí, 14 segundos faltam. Candidato, de saúde, vamos falar um pouquinho sobre educação, porque, embora a educação básica de Joinville tenha reconhecimentos, o Conselho das Entidades acredita que podemos e precisamos avançar mais. Como que seu plano de governo prevê novos saltos na qualidade na educação básica? E ainda nesta área, como
a sua gestão, caso eleito, o senhor pretende solucionar o déficit de mais de 6.500 vagas nas creches municipais de Joinville? Primeiro, deixar claro, né? 6.500 é um número alarmante, né? Tem gente que acha pouco. Tem assistido aí, tem gente que acha que esse número é irrisório. Não é, muito preocupante. 6.500 crianças esperando uma creche são 6.500 mães ou pais esperando uma oportunidade para poder ter uma creche para colocar lá dentro e trabalhar. Muitas vezes se pergunta por que se diminui a arrecadação, a resposta está num conjunto de coisas que acontecem. Essa é uma delas, né? Nós iremos trabalhar, sim, com creches em tempo integral. Lima, isso é possível fazer? Municípios que têm uma arrecadação menor e muito mais baixa que a de Joinville trabalham dessa forma, conseguem, com creche em tempo integral, basta ter boa vontade. E convênios comprando vagas em creches particulares, né? Com 5 refeições por dia, e isso acontece. Estive visitando o prefeito Caio em Rio Negrinho, falei, pô, está construindo uma creche aí de 7 milhões de reais. Ele falou, Lima, é só fazer o dever de casa certinho, não precisa se esperar, porque lá tem a indústria madeireira que trabalha em turnos de 24 horas. Então, aquela mãe que não trabalhava à noite porque faltava ali um dinheirinho, né, do adicional noturno, ela possa ter essa possibilidade também, aquela que cria o seu filho sozinha, né? CIs 100% conveniados, a prefeitura entra com a mobília dele, por quê? Porque o filho do João ele tem que ter o direito ao mesmo tratamento que o filho do José, né? Não é verdade, vereador? Né? Ele tem que estar lá, ele não pode ter uma creche, ter um equipamento melhor para uma criança e no outro bairro ele não tem. Então, quem tem que fazer esse trabalho de fiscalizar e de poder fazer isso é o próprio município, né? Criar centros de referência para o transtorno do aspecto autista, coisa que não temos em Joinville. Hoje nós temos 130 crianças que aguardam um professor auxiliar dentro da sala de aula. Não tem, e essas 130 crianças elas poderiam ser melhor assistidas e também a médio prazo e longo prazo se torna mais barato quando elas são inseridas no mercado de trabalho. Inclusive tem um projeto de autoria de lei minha, de minha autoria na Assembleia Legislativa que fornece o selo da empresa amiga do autista. Não tem desconto, imposto, coisa nenhuma, mas se ela colocar o selo no produto, é porque ela contratou alguém com espectro autista. Que a grande preocupação do pai e mãe de autista é quando ele fica velho e quando ele faltar para o seu filho. Então, quanto antes a gente conseguir também pensar nessa inserção no mercado de trabalho, isso era muito importante para a gente, né? E também falar das escolas cívico-militares. O prefeito de Brusque bancou o desafio do governo insano do PT de acabar com as escolas cívico-militares. Joinville não. A única escola que a gente tinha era Presidente Castelo Branco e foi fechada. Foi descontinuado, né? Agora tem esse termo agora, descontinuado o cívico-militar. Nós temos, sim, centenas de profissionais do CETISP, que é do Corpo de Temporários da Segurança Pública, que estão disponibilizados, todos eles com 3º grau completo. Era uma forma de reaproveitar essa mão de obra, também a mão de obra advinda do plano do governador Jorginho Melo, da faculdade gratuita, centenas de profissionais estão vindo aí, e a gente pudesse trabalhar isso. Porque simplesmente porque eu gosto de militarismo? Não, porque é a principal. Se você olhar lá, quem mais são aprovados em concursos públicos, quem são os melhores pontuados nos vestibulares, quem são aqueles primeiros contratados, inclusive até na empresa do senhor, são aqueles que tiveram uma formação básica militar. Dentro da sala de aula, ter noções de defesa civil, isso é importantíssimo, eu não sei como é que não existe isso numa grade curricular, e de segurança pública. Seria isso, senhor. Candidato, vamos falar agora sobre turismo, lazer e cultura. O Conselho das Entidades entende que essas 3 áreas são relevantes porque ajudam a trazer mais turistas para a cidade, contribuem para movimentar nossa economia, também ajudam a atrair e reter profissionais para o que as empresas necessitam. Como o seu plano de governo prevê o impulsionamento do turismo, da estrutura para o turismo de negócios, do lazer e da cultura em nossa cidade? 4 minutos, por favor. Eu tenho um dito meu, que sempre eu e a Fábio, a gente fala ele quando conversa, que o básico bem feito se chama perfeição. Esse é o sinônimo do básico bem feito. Quando você faz o básico bem feito, não precisa correr atrás de nada. Hoje, que a parte de hotelaria e gastronomia tem feito muito bem a sua parte, 73%, 74% de aprovação por aqueles que os usam, mas o gasto ainda, por média de R$ 1.600 por pessoa que passa o dia em Joinville para fazer turismo, no meu entendimento, ainda é baixo. Conversamos com o setor, e quando eu falo conversamos com o setor, a gente foi nos restaurantes e hotéis.
Grande problema da cidade de Joinville, quando você pergunta onde é que eu vou, onde que eu vou essa noite, onde que eu posso sair para me divertir em Joinville. Você tem um centro mal assombrado, feio, repleto de mendigo, um traveco numa esquina lá que te assusta. Eu quero saber qual de vocês que colocaria sua esposa, sua filha e sua mulher para andar no centro de Joinville durante a noite sozinho. Durante o dia já está complicado, porque você é simplesmente atacado por mendigos. Então essa é uma preocupação. O básico bem feito é dar condições, é embelezar a cidade, e embelezar de verdade, responsabilizando aqueles que abandonam imóveis e transformam a velha boa desculpa de que é tombado pelo patrimônio histórico para não ter que fazer suas obrigações de limpar, manutenção, enfim, tudo isso, né? E também trabalhar com iluminação pública para que ele seja mais atrativo, né? Para que ele possa circular pelo centro sem o medo de ser assaltado ou molestado por moradores de rua. Enquanto tive como secretário de Segurança Pública, apresentei um decreto ao governador, que foi assinado por ele, que diminuiu agora, no ano de 2024, mesmo que de forma sensível, o número de moradores de rua em alguma cidade, que veta esse tráfico humano que é feito pelas prefeituras de lá para cá. Eu, sendo eleito, vocês podem ter mais absoluta certeza que isso vai acabar, porque se mandar para cá, como nós interceptamos 2 ônibus da Bahia, várias vans e carros de prefeitura de todos os estados vizinhos nossos, inclusive de outros países, para Santa Catarina, eles vão voltar pelo mesmo caminho que vieram, porque se chama tráfico humano. Pegar o ser humano na sua situação mais fragilizada que existe, colocar dentro de um carro, dar um sanduíche, R$15, R$20 lá dentro, sem fazer tomada de preço para esse transporte que trouxe ele para cá, e pagando isso com dinheiro do contribuinte do outro município. Então, acaba. E outra coisa, convencer as pessoas, os jovens, falar de ensino técnico mesmo e profissionalizante através de convênios com os setores que são afetos à pasta de turismo. Tem que falar para as pessoas que camareira é profissão, que cozinheiro é profissão, que manobrista é profissão e que ela é honrada. E que você pode sim treinar o seu colaborador dentro da tua empresa, ainda assim para ter uma parceira com a prefeitura. Porque muitas vezes é isso que tem acontecendo. Que a questão do turnover, da rotatividade de funcionários dentro da rádio de restaurante e hotelaria é gigantesca. Então, é outro grande problema que eles têm, né? E a evasão para outros municípios que, infelizmente, a gente vê Araquari aí, que em 8 anos cresceu 314%, rouba essa mão de obra de Joinville, que quer chegar, eu não entendo aonde, e se transformar numa economia diversa daquela que foi a originária dela, que a criou, através da sua indústria punjante, enfim, e que também serviu muito para poder trazer para dentro de Joinville o nosso turista que vem atrás do turismo industrial, do turismo de negócio. Candidato, chegamos ao momento das considerações finais. A partir de agora, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais, por favor. Gente, hoje estou aqui do lado da Fábio Venera falar que tem 2 pessoas que estão dispostas a entregar o seu melhor para a cidade de Joinville. Tenho a mais absoluta certeza disso. Nós, que estamos aqui nessa sala, fazemos parte de uma classe privilegiada que consegue acompanhar a economia e para onde ela vai. Nós sabemos que depois de 1 trilhão de gastos para poder subornar deputados para votar, os maiores economistas do Brasil estão indicando a que ponto que o Brasil vai chegar em 2025, ali para de junho a setembro de 2025, nós iremos atravessar uma fase difícil. Por isso nós estamos construindo em todas as prefeituras, e Joinville não pode estar fora dessa. Pessoas que têm essa compreensão, tá? Que são amigas do empreendedor, que sentem a dor daquele colaborador que não consegue uma vaga de emprego por falta de qualificação profissional, que tem apreço pela sua cidade, que não está buscando um amigo, e sim um prefeito para a sua cidade. Isso tem diferença, né? Se ele for um prefeito amigo, melhor ainda, né? Tive perguntando para algumas pessoas, né, e a Fábio sabe disso, que a gente conversou sobre questão de serviço. Muitas pessoas falam: Lima, teu plano é excelente, eu estou lendo, gostei do teu plano, porém eu sou amigo do outro cara. Eu levantei e dei graças a Deus que não aceitou a proposta, porque alguém que faz o voto por amizade, simplesmente sendo esse o único argumento, o argumento seguinte, para mim, eu não precisa nem me falar, né? Nós escolhemos políticos porque são pessoas que a gente não vai poder mandar eles embora dentro de 4 anos.
Vocês que são empreendedores, imagine você ter um funcionário que você não pode demitir ele dentro de 4 anos, você é obrigado a tolerar o cara ali, né? Então, eu peço essa oportunidade para cada um de vocês, para o Lima, para a Fábio. Peço a vocês que considerem também os nossos vereadores do 22, pessoas extremamente honestas e trabalhadoras, que estão dispostas, que não têm um projeto de poder de verdade mesmo, mas tem um projeto de governo para a cidade de Joinville, de entregar o seu melhor para elas. Então, eu, com bastante humildade, mas porém ciente daquilo que eu estou falando, eu tenho absoluta certeza que no 6 de outubro, antes de apertar o botão, você vai se lembrar dessa nossa conversa de hoje. Quem que você quer que esteja à frente da tua cidade, que tipo de comportamento que ele tenha, alguém que sabe ser amigo dos amigos, sabe ser fiel às suas pautas, que cumpre promessas, senão não estaria aqui, e que é uma pessoa extremamente honesta e que ama o próximo, não tem vergonha de falar que ama o próximo, porque esse foi um ensinamento de Deus. Então, pode ter certeza, não tem vergonha nenhuma de dizer que amo cada um de vocês aqui. Tá? Deus me manda fazer isso e pedir no dia 6 de outubro que votem 22. Obrigado. Muito obrigado, candidato.